Boa tarde, olá, sejam bem-vindas todas vocês, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nessa tarde nós vamos falar sobre relacionamento de casal na visão sistêmica. Nós vamos falar sobre o lugar sistêmico de cada um dos cônjuges, de cada um dos parceiros da relação. Então, isso é um dos maiores erros ocultos nos relacionamentos de casal. É transformar o parceiro em pai ou mãe um do outro. Ou um dos cônjuges faz isso. Então, esse é o principal erro, é um dos principais erros que atrapalha muito o casal, o casamento, a relação em si. Isso quase ninguém percebe, isso é oculto. Muitas pessoas cometem esse erro, mas não sabem, não percebem, nunca pensaram nisso. Então, é um problema, assim, geral, digamos assim, que acontece. E é aí que o amor, ele começa a adoecer, muitas vezes. Porque o amor, ele se sustenta por várias situações. Então, se nós estamos no lugar sistêmico errado, isso já, por si só, já vai fazer rompimentos acontecerem, as pessoas a buscarem fora aquilo que não encontram, não enxergam dentro do relacionamento. Então, isso é muito importante, nós estarmos no nosso lugar sistêmico correto. Salete, uma boa tarde para você, Salete, tudo bem? Seja bem-vinda. Estamos falando de relação de casal. Se quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Os demais também que estão aqui também podem ficar à vontade para fazer perguntas. Então, isso é uma coisa que nós não percebemos que estamos no lugar errado na situação de casal. Então, eu mesma, eu já vivi isso. Tudo que eu falo aqui para vocês, eu já vivi, eu tenho essa experiência, por isso que eu estou aqui mostrando o jeito sistêmico, porque é muito bom, é correto, é simples, no sentido de quando nós sabemos e nós aplicamos, isso transforma a nossa vida de verdade mesmo. Então eu cheguei a permanecer nesse lugar errado, sorte que eu logo percebi. E então o amor, no meu caso, não chegou a adoecer, mas realmente para muitas pessoas sofre embates bem grandes quando a pessoa permanece muito fora do seu lugar e fica nesse lugar de pai ou de mãe na relação de casal. Então o princípio invisível que sustenta um casal saudável, qual que é? Eu sempre falo aqui o jeito certo e o jeito errado. O jeito errado e o jeito certo. Para nós podermos ver aquilo que nós estamos falhando. Eu vou me apresentar aqui. Eu sou Márcia Dalpozo. Sou terapeuta sistêmica. Enfermeira de formação. E tenho muitas formações nessa questão holística e espiritualista. Então, eu trago essa abordagem para quem muitas vezes já buscou de muitas outras formas e não conseguiu resultados efetivos. E é uma grande alegria estar com vocês aqui. Todas as tardes eu estou aqui falando de temas de família. Então eu abordo muito tema de família, sobretudo tema de família. Uma outra questão que às vezes as pessoas me trazem, né, diferente, mas sobretudo temas de família, de pais, filhos, filhos e pais, casais,
questão assim de relacionamentos familiares. Então estamos aqui para mostrar a questão sistêmica, o quanto é grandioso isso, o quanto é especial. Então, fiquem aqui comigo que nós vamos fazer também exercícios práticos, logo depois da explicação sistêmica, exercícios práticos que já começam a mexer no campo. E quando nós fazemos algum tipo de exercício, por exemplo, é bom sempre quando nós buscamos alguma coisa, porque existem muitas linhas terapêuticas, sempre dar o tempo para aquilo atuar na nossa vida. Por exemplo, se você está aqui comigo me acompanhando e você começa a praticar, então faz realmente com profundidade e aguarda um pouco de tempo, sabe? Mas quanto que é esse tempo? É relativo ao tanto que você sentiu dentro de você, o tanto que você quer se curar desse problema que você tem, dessa questão que você tem na tua alma, entende? Então, o quanto você deseja também melhorar, seguir em frente, transformar a sua vida. Então o tempo é relativo a isso, a essa força, a essa vontade que você tem. Então para algumas pessoas demora um pouco, para outras é bem rápido, mas é importante dar o tempo. O sistêmico, né, a constelação sistêmica, ela sempre tem um tempo. Por quê? Porque nós fazemos os movimentos e o campo, ele precisa absorver isso para organizar. Porque não é só nós nos organizarmos. Quando nós nos organizamos, tudo ao nosso redor se transforma, se organiza. Então, às vezes, aquele companheiro nosso, aquela nossa companheira, filho, filha, os nossos pais, os nossos relacionamentos, eles também precisam de um tempo para se organizar a partir do movimento que nós fizemos. Entende? Nós não estamos fazendo um movimento para os outros, nós estamos fazendo um movimento para nós. Só que isso atua em tudo, atua na nossa casa, no nosso lar, atua no nosso trabalho, em tudo, realmente em tudo. Só que nós temos que dar esse tempo. Se nós ficamos pulando de uma terapia para outra, nós não vamos saber qual que está dando resultado. Então é muito importante nós darmos esse tempo para as coisas acontecerem, entende? E você vai sentir isso no seu coração. Maria de Fátima, verdade, isso mesmo, é verdade, podem ter certeza, sabe? Colocam isso em prática para vocês verem como isso é real, sabe? É muito verdadeiro. Então, o princípio invisível que sustenta um casal saudável, qual que é? Eu vou transitando aqui para explicar para vocês, mas podem deixar as perguntas aqui que também irei respondendo. Então, num relacionamento maduro, o vínculo é assim, adulto com adulto. Não existe adulto com criança num relacionamento saudável. Um é adulto, o outro é criança, é infantilizado. Isso não existe, isso não pode prosperar. Então, um relacionamento maduro, o vínculo é igual com igual, igual para igual, entende? Se a mulher se coloca abaixo do homem, não vai dar certo. O homem abaixo da mulher não vai dar certo. Tende a não dar certo. Isso vai romper em algum momento, vai acontecer algo que não vai continuar essa relação. Mas o que acontece com mais frequência? A pessoa, ela espera que o parceiro a salve. A pessoa que cuida das suas dores e também quer cuidar das dores do outro, entende? Então cada um, na verdade, o certo, cada um cuida das suas dores e se unem para essa felicidade maior. Também a pessoa, né? O que acontece com frequência deixa eu ver aqui, só um minutinho. É verdade que daí é tudo adulto, isso.
quando todos somos adultos, tudo fica diferente, né? Tudo flui de uma forma melhor. Então, o que acontece com frequência? A pessoa, ela espera que o parceiro a salve, que cuide das suas dores, a pessoa fica esperando que o outro venha cuidar das suas dores, que resolva suas carências, que dê o amor que faltou dos pais. E sistemicamente isso cria uma dinâmica. Um vira pai ou mãe, entende? Do outro na relação. O que acontece? O outro vira filho ou filha na relação. E o desejo sexual fica como nessa situação? Não tem como, porque você não vai sentir desejo sexual, que é normal e que deve ter entre o casal, né? Essa atração, esse desejo mútuo um pelo outro, de estar junto, do sexo, da alegria de fazer coisas junto, se você está ali na posição de pai e de mãe, de filho e de filha. Não tem como. Então o desejo sexual desse casal cai. Surgem cobranças, frustração, surge ressentimento. Por quê? Não se faz amor com quem ocupa lugar de pai ou mãe. Então não é que o outro é o pai e a mãe. Não é que o outro é minha filha ou filho, mas está ocupando esse lugar. Isso não é bom. Não pode ser assim. O que acontece muito? Aquele que se coloca na posição de pai e de mãe, às vezes quer submeter o outro, quer controlar o outro. Isso não é bom também para a própria pessoa que faz isso. Porque isso demonstra, né, que hoje está muito em voga, está muito na moda o narcisismo. Então, de uma certa forma, né, quem está nessa posição de controle, ela quer submeter o outro. E ela um dia pode cansar, e o outro também pode cansar de ser tão submisso, de estar nessa situação tão submissa perante o outro. Então, é complicado isso, né? É preciso estar na posição certa. A ordem, quando ela é correta do amor no casal, e o que mantém o casal vivo é: eu cuido da minha criança interior, cada um dizer isso, e você cuida da sua criança interior. E eu me coloco diante de você como uma adulta. E você se coloca diante de mim como adulto. A Maria de Fátima. É verdade e não podemos ficar cobrando um do outro também. Sim, temos aquelas cobranças, né, que são muito impertinentes, que deixam o outro desestruturado, que poderia ser diferente. É claro que tem que ter o respeito, a reciprocidade, tem que ter essa parceria, né? A satisfação. Mas a cobrança é complicado, né? Nós temos que saber o jeito que nós falamos com o outro, o jeito que nós cobramos algo do outro. Tanto a mulher para com o homem, quanto o homem para com a mulher, os parceiros em si, né? Porque tem pessoas aqui que me seguem também que tem um relacionamento homoafetivo, mas um sempre está na posição masculina, o outro na posição feminina. Então é preciso transitar por esses papéis, por esse papel de uma forma correta, na energia correta. Então dizer, né, eu cuido da minha criança interior, você cuida da sua, e eu me coloco diante de você como uma adulta, como um adulto. Ou seja, nós temos que nos colocar assim: os meus pais me deram a vida e o meu parceiro, ele caminha ao meu lado. Ele não caminha nem à frente nem atrás, ele caminha ao meu lado. E quando isso se confunde, é aí que surge a dependência emocional, o ciúme excessivo, o controle, as brigas constantes, a sensação de injustiça também, porque
um dá mais, o outro só recebe, né? Ou um dá, o outro só recebe. Então aquela sensação de injustiça, não de esperar do outro, mas na relação de casal precisa ter a troca, esse dar e esse receber. É preciso isso para ter o equilíbrio. E também a sensação de esgotamento, principalmente quando um só dá e o outro só recebe. Então essa pessoa, ela fica realmente exaurida, ela fica muito cansada disso, desse relacionamento. Então, uma frase sistêmica de correção poderosa que nós podemos dizer nessas questões todas que eu estou passando aqui. Você pode repetir internamente para você. Você pode dizer assim: queridos pais, vocês me deram a vida e isso basta. Agora tomo a vida inteira e sigo como adulto. E o meu parceiro não é o meu pai e nem a minha mãe. Então essa frase, o que ela faz? Ela alinha o campo. Nós identificamos no nosso coração o nosso pai e nossa mãe, damos um lugar para eles. É sempre interessante nós colocarmos o pai atrás do nosso ombro direito, espiritualmente falando, energeticamente falando, do nosso ombro direito, e a mãe no nosso ombro esquerdo, atrás do nosso ombro esquerdo, energeticamente falando. Mesmo que eles já sejam falecidos, porque é a memória, a energia que nós estamos puxando do campo morfológico. Então isso é muito importante, nós estamos dando um lugar para eles em nós e na nossa vida, porque nós somos 50% nosso pai e 50% nossa mãe. E também a nossa história de vida, quem nós somos, as nossas conquistas. Mas nós temos que dar um lugar para os nossos pais, é a primeira coisa. Assim como foi para nós, foi da forma correta. Por mais que nós tenhamos talvez alguma mágoa do pai ou da mãe, ou do que possa ter acontecido conosco, mas tudo foi como tinha que ser, foi o melhor para nós. Tudo que aconteceu entre nós e a nossa família de origem. Então, primeiro, dar esse lugar para os nossos pais, no nosso coração. Depois, dizer que toma a vida inteira, assim como ela foi, assim como ela é, assim como ela está sendo. Ficar com o que é, tal como é. E agora eu sigo como adulto, se colocar assim, entende? Na nossa alma, cuidando nós mesmas, da nossa criança interior. E dizer, o meu companheiro, a minha companheira, não é o meu pai, não é a minha mãe. Ou seja, ele caminha comigo lado a lado. Então nós estamos dando um lugar e estamos alinhando o nosso campo morfológico, morfogenético. E isso vai atuar grandemente, poderosamente na nossa vida, em tudo. Por quê? Porque se nós estamos bem enquanto casal, com o nosso parceiro, nossa parceira, é a energia yin e yang que está ali atuando. Então, nós estamos em equilíbrio com essa energia e tudo na nossa vida vai fluir muito melhor. Vai fluir de uma forma extraordinária o nosso trabalho, a nossa vida, assim, de saúde, os nossos relacionamentos como um todo, todos os nossos sonhos, projetos. Porque essa energia, quando equilibrada, ela é muito poderosa. Ela faz com que nós vamos mais longe, que é isso que eu falo muitas vezes aqui para nós. Por quê? Porque nós não estamos mais sozinho. Nós temos essa energia parceira para ir mais longe. Então, é muito importante quando nós temos essa questão, né, de casal, estarmos muito alinhados. É claro que às vezes acontecem as brigas, os desentendimentos, mas
o que mais impera no nosso relacionamento, se é um equilíbrio, isso vai demonstrar em tudo na nossa vida. Então o segredo é que quase ninguém ensina, quase nenhum terapeuta ensina, nenhuma terapia ensina. E tem muitas pessoas que ficam tempo tratando com psicólogo, que é muito bom, é ótimo, maravilhoso. Acontece que o psicólogo normalmente ele ouve, né, aquilo que é colocado pela pessoa, né, que está procurando ajuda. E o que acontece? Ele muitas vezes não tem a visão sistêmica para trazer um norte, entende? Então é aí que o sistêmico ajuda muito, a constelação sistêmica ajuda muito. Então o amor de casal, ele não se sustenta pelo sentimento, olha só. Ele se sustenta por uma posição correta. Então não é propriamente o sentimento de amor, de paixão, mas pela posição correta. Porque se você tem amor, tem paixão, tem carinho, tem amizade, tem todos os sentimentos maravilhosos pelo teu companheiro, mas você não está na posição correta, o amor vai adoecer, a relação vai adoecer. Quando cada um ocupa o seu lugar, a sua responsabilidade e a sua história, o amor, ele flui sem esforço. Ele se completa sem esforço algum, sem precisarmos nos desdobrar para agradar o outro, para nos fazer amar pelo outro. Quando um tenta carregar o outro, o que acontece, né? Por estarmos nessa posição errada. O amor, ele vira peso, ele vira dívida, ele vira cobrança. Então, ele adoece gravemente. Então, o que nós podemos, né, ver com tudo isso, olhar para tudo isso? O que eu posso estar auxiliando aqui de uma forma sistêmica, como eu gosto de trazer, né, a parte prática? Nós podemos ver uma técnica sistêmica para corrigir isso no relacionamento, corrigir essa posição errada no relacionamento. Também uma para atrair um parceiro certo, se você estiver sozinho, ou uma para curar padrões repetitivos. Então, quem está aqui comigo, querem dizer o que vocês gostariam mais que eu falasse aqui? Uma técnica para o casal atual, uma técnica para atrair o parceiro certo, ou uma técnica para curar padrões repetitivos. Então, nós podemos trazer essas 3 técnicas para vocês. Quiserem falar para mim, eu vou passar então a técnica. Uma regra de ouro do casal que quase ninguém vê. O parceiro não cuida, ele não cura a ferida de pai e mãe. Muitas vezes nós deixamos o outro no lugar de pai, porque nós temos essa carência com o nosso pai, mas ele não cura o lugar de pai. Também muitas vezes nós trazemos um parceiro que é igualzinho a nossa mãe. Ele age igualzinho a nossa mãe, mas ele não vai curar essa dor, essa ferida de mãe que nós temos. Então o parceiro, ele caminha ao lado, ele não carrega, ele não nos carrega. E quando isso é respeitado, o amor cresce. Opa, legal, Ale, legal. Uma técnica para atrair o parceiro ideal. Vou fazer sim, tá? Vou fazer, tem mais aqui, mas você foi a primeira, então eu vou fazer essa. Então eu vou concluir aqui o que eu estou falando, que é muito importante, né? Que o parceiro, ele não cura a ferida de pai e mãe. O parceiro caminha ao lado, ele não carrega, não nos carrega.
Quando isso é respeitado, o amor cresce, o desejo permanece, a relação amadurece. Quando isso é violado, vira dependência, vira cobrança, vira frustração e vira doença emocional. Olha, eu vou colocar aqui então uma técnica para atrair o parceiro ideal. Ontem eu já dei também, né, para vocês uma técnica sistêmica para atrair também a pessoa ideal. Foi muito legal, né, a técnica do envelope vermelho. Aqueles que não ouviram, tem curiosidade, ficou lá no YouTube na playlist. Creio que na data de ontem esse exercício sistêmico. Bem interessante. Então hoje eu vou passar um outro para vocês, tá? Olha só. Rosa pediu para participar do seu vídeo ao vivo. Não sei, Rosa, se você quer falar comigo ao vivo aqui. Não sei se você de repente clicou em algum lugar que você não queria. Mas coloca aqui no comentário, né? Aqui, ó. Coloca aqui no chat, que daí eu vejo o que exatamente, se você quer participar ao vivo ou se você de repente clicou errado. E se você tiver alguma pergunta, pode fazer ali para mim, tá? Então, técnica para atrair o parceiro certo. Quando a pessoa está sozinha, principalmente, tá? Primeiro, nós temos que ser a nossa versão, nossa melhor versão, tá? Ó, a Ali, escrevi a carta e coloquei no envelope vermelho, fiz exercício sistêmico, isso mesmo. Aí você deixa no teu quarto, num lugar que remete amor para você, com uma pedra, né? Uma pedra assim, cor de rosa de preferência, tá? Rosa. Deixa eu só ver aqui com a minha equipe, Rosa, aqui. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir. Então, vamos fazer assim, Rosa. Eu vou passar a técnica para atrair o parceiro certo. Daí, nós já vamos fazer aqui abrir o vídeo aqui para você falar comigo, tá? Então, vamos lá. Então, lembrando que nós temos que ser a nossa melhor versão. Não procurar no outro o complemento, mas ser o jardim para que essa borboleta, né, esses passarinhos, essa alegria, ela venha. Para quê? Para complementar a nós. Então, quando a pessoa está sozinha, o erro mais comum é procurar parceiro no lugar de pai e mãe para completar, ou ser fiel a um amor antigo. Olha só, isso é muito importante, tá? Quando a pessoa tá sozinha, né? Ou estar preso a alguém do passado. Então, isso é muito importante nós vermos e já trabalharmos isso primeiro, tá bom? Então, vamos ao exercício. Pessoal, um minutinho, por favor. Voltei porque para chamar aqui. Filho, a Rosa, ela quer participar ao vivo, mas pode ser daqui uns 3 minutos. Rosa. Depois você me auxilia aqui. Daí a gente vem, então, tá? Daqui a 3 minutos você vem. Então tá, pessoal, vamos lá. Olha só, então agora eu vou fazer o exercício, tá? O exercício para nós aqui. E daí na sequência vamos falar com a Rosa. Então vamos lá. Coloque uma cadeira à sua frente e diga: eu honro todos os vínculos anteriores. Coloque uma cadeira para representar algo ali, né?
que é o que você quer, que é tudo aquilo que foi falado ontem lá na carta, né? É tudo aquilo que você quer. Então você coloca essa cadeira à sua frente para representar isso com intenção, né? Como se já fosse toda essa realização que você colocou lá na carta, como se fosse se alguém já. Então você coloca essa cadeira à sua frente e diz: eu honro todos os vínculos anteriores. Vocês tiveram um lugar no meu coração. Agora eu fecho esses vínculos com respeito. Queridos pais, toma a vida que veio de vocês. Aí pensa nos pais, no pai e na mãe, mesmo que você não conheceu, mas tem os seus pais biológicos, também os seus pais adotivos, pense neles, se você teve, aqueles que te criaram, todas as pessoas que foram importantes na tua criação, porque depende da situação de cada um de nós. Então você diz: queridos genitores, queridos pais, queridos que me cuidaram, que me criaram, eu tomo a vida que veio de vocês. E agora fico livre para um parceiro do meu nível. Eu fico livre para uma parceira do meu nível. E eu me volto para o meu futuro amor. Então faça isso com muita intenção, com muita gratidão, já visualizando, né, esse algo na sua frente muito especial, esse alguém, esse algo, toda a estrutura que você está manifestando aí com esse movimento e agradecendo esse seu passado. Então, qual é o efeito que isso vai causar? Vai tirar o bloqueio invisível que existe, vai abrir campo para um novo amor. Ele evita repetir um tipo errado de relacionamento, atrair uma pessoa errada que você não quer mais, repetir padrões antigos de personalidades, de pessoas das quais você já muitas vezes se frustrou, se decepcionou, que não deu certo. Então isso evita e atrai o parceiro mais maduro, no sentido de sabedoria, de entendimento para você. Então, isso é maravilhoso. Já fica aqui um entre aspas. Se vocês quiserem, amanhã nós podemos fazer a técnica para para curar padrões repetitivos, que isso é muito importante. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o que a Rosa gostaria aqui, né, de estar solicitando, falando comigo. Creio que é aqui, Fred. Eu tenho a minha equipe aqui, né? Rosa aqui. Convidar. Não sei, né, o que a pessoa vai querer, né? Ver se ela vai poder aceitar o convite. Rosa, vê se você aceita o convite. Eu mandei um convite para você. Vê, fazendo favor, se vai dar certo. Ó, você tem que aceitar, tá? Também não sei se o áudio vai dar certo, mas qualquer coisa nós podemos verificar amanhã ou no direct, tá? Para acertar essas coisas. Ó, você tem que aceitar, tá, Rosa? Eu aceitei aqui, você também tem que aceitar, tá? Eu acho que você. Eu acho que você não conseguiu, né, Rosa? Mas faz assim, então, vai lá no direct, né? Isso, convidar. Isso, vamos ver se ela vai conseguir. Não está conseguindo. Não está acontecendo. Viu, Rosa? Então vamos fazer assim. Eu vou então hoje, né? A gente não vai conseguir, mas vamos ver se nós solucionamos para amanhã. Qualquer coisa você pode me chamar no direct também, tá bom, Rosa? Agradeço aqui a sua participação. Queridas e queridos,
Creio que foi maravilhoso hoje o nosso encontro, foi muito especial, pelo menos para mim foi muito especial, espero que para vocês também. Agradeço as perguntas que chegaram, aqui os feedbacks, e estou com vocês, tá? Todos os dias aqui para responder assuntos ligados à constelação familiar, constelação sistêmica familiar, em especial temas de família, tá bom? Então, ó, a Rosa disse que tá bom. Então tá bom, Rosa. Qualquer coisa me chama lá no direct, então a gente vai alinhando, tá bom? Gente, gratidão. Se vocês gostaram, envia, que eu estou no ar todos os dias às 15 horas. Isso pode ajudar pessoas que vocês amam, pessoas que vocês gostam, amigos, parentes, família de vocês, o cônjuge também, tá bom? Então estarei aqui. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Até amanhã.